vamos começar aqui falando, então, de algo que a gente já começou a falar essa semana, tem sido o assunto, inclusive, da semana, é impossível não ser pela dimensão das decisões que são tomadas, que é a questão do início do governo Donald Trump nos Estados Unidos, né? A gente teve aquele primeiro dia ali da posse de Trump, em que ele assinou mais de 100 ordens executivas, né? Que são os decretos, como se fossem os decretos presidenciais, alguns muito significativos, outros que já apontam alguns caminhos, e tem dois aqui, Antônio, que foram destacados, inclusive, pelo site Slate, né? E é muito importante a gente falar desses dois, porque ambos incentivam, de certa forma, e legitimam a violência. O primeiro, que ficou bastante evidenciado pela mídia corporativa, que teve bastante destaque, foi aquele que deu perdão aos manifestantes. A gente não pode falar de manifestante que invade, né, o Capitólio, como aconteceu ali naquele 6 de janeiro, nos Estados Unidos, 6 de janeiro de 2021, né? Mas eles acabaram sendo perdoados, né? Foram diversos perdões, aí são somando mais de 1.500 pessoas condenadas, boa parte delas, inclusive, já em liberdade, mas elas estavam em liberdade, inclusive um daqueles célebres, né, que ficou conhecido aqui no Brasil como Viking do Capitólio, que era uma pessoa ali que tinha, né, que foi uma indumentária bastante peculiar ali. Ele mostra bem o que é esse efeito do perdão do Trump, porque ele chegou, né, invadiu o Capitólio com uma lança, inclusive, liderando ali boa parte das pessoas que estavam lá. Depois ele até se denominava como QAnon, xamã, o xamã QAnon, né, uma referência àquele movimento de conspiração, que acredita em teoria conspiracionista de extrema-direita. E aí, no julgamento dele, ele começou a dizer que tinha sido hipnotizado pelo MAGA, né, o Make Great America Again, que ele, na verdade, estava envolvido, né, o advogado dele até usou o termo que ele estava apaixonado pelo Trump, e que, na verdade, tinha sido conduzido por toda aquela horda, pelo pedido do presidente, que ele entendeu que havia um chamamento para invadir o Capitólio e defender aquilo que ele entendia ser a ordem legal. E agora, ontem, né, quando foi divulgado ali o perdão do Trump, ele já estava celebrando, dizendo, vou comprar arma. Né, vou comprar usou um palavrão ainda, quer dizer, passou de arrependido no julgamento para uma pessoa que depois do perdão presidencial vai comprar arma. Então, é algo, né, é o tipo de medida que, obviamente, desculpa, de certa forma, a violência, desculpa por isso o termo perdão, inclusive, mas, na prática, legitima esse tipo de atitude. E teve outra ordem executiva assinada pelo Trump, que também legitima a violência, mas que foi muito pouco divulgada, que é a revogação das sanções aos colonos israelenses da Cisjordânia. Né? Em fevereiro de 2024, o presidente Joe Biden tinha executado algumas sanções em relação aos colonos que fizeram uso de violência ali nos assentamentos na Cisjordânia, né? São pessoas que, inclusive várias delas, né, existem aí as denúncias, que não são só denúncias, organizações aí de direitos humanos, todo mundo sabe que existem esquadrões armados civis, né, que são alimentados pelo governo de Israel, que são alimentados pela polícia, pela própria força militar do país, para promover violência contra os palestinos, vamos falar aqui, palestinos desarmados, palestinos. É bom lembrar, inclusive, antes que alguém faça qualquer tipo de observação, que o Hamas não tem ingerência na Cisjordânia, e, no entanto, esses esquadrões ali promovem diversos atos violentos. Essa violência tem aumentado desde que Netanyahu formou esse governo de extrema-direita, né, em 2022, e até os Estados Unidos, que são bastante complacentes, para dizer o mínimo, em relação a tudo aquilo que Israel faz, promoveu sanções contra 17 pessoas. Né? E essas sanções, como elas são contra cidadãos estrangeiros, os Estados Unidos, na verdade, está dizendo o seguinte: olha, vocês não podem fazer transações econômicas, não podem movimentar dinheiro em instituições dos Estados Unidos. São sanções que elas são basicamente econômicas e contra cidadãos. Não foram sanções praticadas contra Israel. A gente sabe que os Estados Unidos
tem por hábito fazer sanções econômicas contra países, mas nesse caso foi contra cidadãos, foi contra colonos que promoveram a violência ali na Cisjordânia. Só que o Donald Trump, no seu primeiro dia, ele já revogou essas sanções. E vamos dizer o seguinte, né, Antônio, isso é preciso também ressaltar, por mais algo que foi ali decretado pelo governo Biden, o governo Biden muito, como eu já disse, vou repetir, muito complacente com a violência do governo de Israel em relação à Palestina, mas só que essa remoção já significa talvez uma escala, um apontamento para uma escala maior da violência, né, a despeito do cessar-fogo que foi negociado, porque ontem mesmo, né, isso a gente já pode ver, já tiveram atos ali de violência oficial, inclusive ali na Cisjordânia, né? E quando a gente tem aqui, inclusive, né, vê ali a preocupação aparente do governo dos Estados Unidos, tem essa notícia do New York Times, que era de novembro de 2023, mostrando que o próprio governo de Israel estava importando armas dos Estados Unidos, fuzis, e a suspeita do governo estadunidense era de que esses fuzis iam parar nas mãos de grupos armados da Cisjordânia, iam acabar sendo repassados. Então, a gente tem esse conluio entre o Estado de Israel e esses grupos paramilitares que promovem a violência ali no território da Cisjordânia, que não é uma desconfiança de alguém, né? Ninguém está falando, olha, são os comunistas que estão falando, não, quem está falando é o governo dos Estados Unidos. Então, para a gente só ter noção da seriedade, da gravidade desse tipo primeiro, de acontecimento ali em Israel, mas também em relação a um flagrante desrespeito aos direitos humanos, né? E aí a gente tem essa outra notícia, esse é o Jerusalem Post, Antônio, que é um jornal alinhado com o sionismo radical, né, que é um apoiador do governo de Netanyahu. E aí, o que acontece, né? O que eles estão falando? Que, na verdade, o governo Trump pode permitir, e pode, no caso, estimular uma anexação de, pelo menos, parte da Cisjordânia ao território de Israel. É bom lembrar que o Mike Huckabee, que foi indicado como embaixador dos Estados Unidos em Israel, disse que não há territórios ocupados por Israel e que a Cisjordânia deve ser chamada pelo seu nome bíblico, Judéia e Samaria, e que Israel deveria anexar toda a área. Então, a gente está tendo um representante oficial do governo dos Estados Unidos, um embaixador, falando já, dando essa indicação de que os Estados Unidos pode sim tolerar e estimular, talvez, a anexação da Cisjordânia por Israel. Tanto que na posse do Donald Trump, né, a gente comentou aqui na segunda-feira que diversas lideranças da extrema-direita mundial estavam presentes no que os estadunidenses chamam de inauguração, né, do governo Trump. Um deles era o Israel Gantz, que é presidente do Conselho Yesha, né? O Conselho Yesha é uma organização que representa os conselhos municipais de assentamentos judaicos na Cisjordânia. E ele esteve ali presente na posse, né? E disse que, inclusive, né, Israel tem a oportunidade de construir e expandir assentamentos e que a anexação da Cisjordânia, segundo ele, aspas, está sobre a mesa, mas levará tempo, né? E é bom a gente lembrar também que isso não é exatamente uma novidade em se tratando de Donald Trump, porque no primeiro governo dele, ele tinha revelado um plano de paz no Oriente Médio, né? Plano de paz, a gente tem, né, paz de cemitério, na prática, que permitiria a Israel anexar 30% da Cisjordânia. Então, existe esse alinhamento que a gente sabe dos Estados Unidos em relação a Israel, mas sempre há aquele limite que você não pode passar. E parece que esse limite vai ser estendido no governo Donald Trump, o que é muito perigoso. É algo que, independentemente, né, do cessar-fogo em Gaza, e aí a gente vai para outro detalhe que também dá uma pista do que pode ser essa gestão do republicano, né, porque quando ele estava assinando ali na segunda-feira à noite algumas das ordens executivas, alguns dos decretos, ele foi perguntado se ele estava confiante de que o cessar-fogo duraria. E ele disse o seguinte, até peguei aqui textualmente o trecho em que ele fala a respeito. Essa não é a nossa guerra, é a guerra deles. Acho que eles estão muito enfraquecidos do outro lado. Esse eles, do outro lado, ele está se referindo aos palestinos.
Então, isso dá uma indicação de que houve um cessar-fogo, um acordo de cessar-fogo que provavelmente vai ter essa primeira etapa cumprida, que é basicamente a troca dos reféns de lado a lado, né? Porque a gente tem que lembrar também que, segundo muitas organizações humanitárias internacionais e segundo o próprio direito internacional, há prisioneiros palestinos que estão lá de forma ilegal, né, sob custódia do Estado de Israel. Então, esses sim podem ser denominados reféns, e não como o Trump falou a respeito dos presos do 6 de janeiro, que ele também denominou como reféns, o que é totalmente inadequado, porque eles foram julgados ali na Justiça dos Estados Unidos, alguns, inclusive, com penas muito reduzidas. Como eu falei, boa parte deles já em liberdade, apesar de terem sido presos em 2021. E é uma preocupação muito grande, porque além dessa questão do cessar-fogo, que nós não sabemos o quanto vai durar na prática, se ele vai durar além da sua primeira etapa, temos a violência na Cisjordânia, que, como eu falei, aumentou muito com o novo governo de Netanyahu, e mesmo depois do cessar-fogo, nós tivemos um ataque ali à cidade de Jenin, a província de Jenin, na Cisjordânia ocupada, pelo menos 10 palestinos foram mortos em ataques, né, de Israel. Então, é algo bastante preocupante, porque nós temos um estado de violência. Todo mundo sabe não, né? Infelizmente não, mas a ocupação dos territórios palestinos por Israel constitui uma situação de violência permanente, só que essa violência pode piorar ainda mais de acordo com o grande apoiador de Israel, que são os Estados Unidos, que ao invés de usar o seu poderio para tentar mediar soluções, busca, pelo que a gente está vendo, agradar a extrema-direita israelense. Então, mais uma vez, o mundo vê ou deveria ver com preocupação essa situação da Palestina perante o governo Donald Trump, porque o alinhamento com a extrema-direita mundial e esse alinhamento com a extrema-direita de Israel realmente é algo que chama atenção e é algo que precisamos ficar atentos, Antônio. Antônio, o microfone está mutado. Desculpa. Estava falando que é super importante essa informação e nós vamos tentar acompanhar, fazer manter um acompanhamento que priorize os fatos concretos relacionados ao Trump, porque blá, 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 ele está fazendo 500 ao mesmo tempo. Ele anuncia, um pouco aquele estilo que você estava comentando ontem, fazer o louco. Então, é um governo de choque e pavor, digamos assim. Mas poucas coisas estão sendo feitas realmente. E essa é uma delas, é a gravíssima. Então, você que assiste aqui a gente, pode ter certeza que vamos acompanhar. É um fato político importantíssimo, com a posse do Trump, o novo governo, de uma pessoa claramente fascista, um presidente claramente fascista, e nós vamos acompanhar com detalhe.